Olá, meus amorecos, tudo bem com vocês? A historinha que a Tia Ju vai contar para vocês hoje se chama A Garra Goleiro. O livro foi escrito por Marcos Paulo Eifflet. E a historinha de hoje vai para Maria Júlia, porque hoje é aniversário da Maria Júlia. Majubinha tá fazendo 6 anos hoje, já tá ficando velhinha, né, Majubinha? Um beijo bem gostoso de aniversário para você, meu amor. Tia Ju tá com muita saudade. Olha o Pedro Goleiro. Esse não pega nem bola atrasada, maldade pura. Ele pegava assim e muito mais. Vem, Pedro Goleiro, vem agarrar para o nosso time. Uns eram bacanas, chamavam para mais. Outros, a maioria, difamavam mesmo. Naquele histórico jogo entre os times da Rua de Baixo e da Rua do Meio, Pedro Goleiro comeu um frango que, dá pena até de lembrar. Frango de comer no prato, com garfo e faca ou segurando com a mão. Nhac, nhac. Disse ele gostava, mas depois daquele frango que não era de panela, era de futebol mesmo, nem ovo ele podia ver na frente que passava mal. Os que estavam assistindo gozaram dele, e os que jogavam contra, os da Rua de Baixo, comemoraram. O chato foi que alguns do próprio time reclamaram, se esquecendo até do pênalti que ele havia espalmado no primeiro tempo. Pênalti que os 2 zagueiros do seu time cometeram, fazendo do atacante um sanduíche bem espremido. Até gemeu o pobre do recheio. O gol de desempate saiu no finalzinho, sem chance de reação. E foi só a bola rolar de novo para que alguém dissesse que o tempo da partida tinha passado do ponto. Assim mesmo, passado do ponto. Os da Rua de Baixo cresceram na comemoração. Os da Rua do Meio murcharam, desolados, 3-2. Pedro Goleiro passou a ser chamado de Pedro Frangueiro. Maldade pura. Ele ficou triste, cabisbaixo, como disse sua mãe. Por um tempo, o único lugar em que jogava de goleiro era no videogame. Estava sem coragem de pôr luvas e joelheiras e defender chutes e cabeçadas. Ele, que entre todos os colegas da Rua do Meio, sempre fora considerado o melhor defensor. Todo mundo sabia. Quando perguntavam quem era baixinho, que saltava para lá e para cá, ágil como um coelho, respondia: Pedro Goleiro. Agora parecia que ele nunca tinha sido aquele coelho saltitante e veloz. Nem era mais lembrado para o gol. Só por uns poucos que davam a sugestão e eram logo cortados. Que ideia, ele já era. Se aquele jogo não fosse tão importante, mas foi logo na final do torneio, aquela derrota chata. Flavinho, seu amigo, o melhor, chamava para a rua, mas ele não ia. Dizia que não podia e dava uma desculpa. É que eu tenho que... E quando não tinha ânimo nem para inventar desculpa, não posso agarrar, Flavinho, falava cabisbaixo. Deixa de bobagem, você é o melhor. Acho que não sou mais, deixei de ser. Não deixou, eu sei. E mesmo se tivesse deixado, a gente não precisa ser o melhor em tudo. Ser bom já é suficiente. Mas Pedro Goleiro não tinha mais confiança nem alegria de jogar. Flavinho corria no campinho atrás da bola. Atrás e na frente. E Pedro, que ninguém mais chamava com nome e sobrenome, agora só ficava olhando. Ele sentava no portão, abraçava as pernas e botava o queixo em cima dos joelhos, cabisbaixo. Filho,
Por que você não está jogando também? Perguntava a mãe. Ainda não chegou a minha vez, ele mentia. Mas vendo as luvas do menino sempre limpinhas no lugar e não mais espalhadas pela casa, cada hora num canto, a mãe estranhou. Pedro, não minta para sua mãe. Você não gosta mais de jogar bola? Na verdade não. Por quê? Não sei. Sei que não gosto. O pai também notou o Pedro sem ânimo. Filho, vem cá, conta para mim o que aconteceu. O que aconteceu o quê? Por que você está assim? Não sei. Sabe, conta para o seu pai. Quando eu era pequeno, qualquer problema que eu tinha, meu pai percebia logo e falava comigo. Você está desanimado. Brigou com o Flavinho? Não, pai. Pedro demorou a contar o motivo, mas o pai descobriu. Ele tinha frangado e, por causa dele, o time perdera. E um monte de gente achava que ele não podia mais agarrar no gol. Era uma bola fácil de defender, pai. Falhei feio. Até foram para cima de mim. O pai pensou e repensou e disse sem muito o que dizer. Sabe, filho, perder é tão comum quanto ganhar. No final da tarde, quando chegou do trabalho, o pai chamou o menino. Cadê você, pai? Pedro gritou na sala. Aqui no quintal. O quintal ficava atrás da casa. Da rua ninguém via. Pedro encontrou o pai com o pé sobre a bola. Vamos bater uma bolinha? Só você e eu. Meio sem vontade, Pedro começou. Foram jogando, jogando, e Pedro já começava a gostar quando a mãe acendeu a luz do quintal. Estava até meio escuro e eles nem tinham percebido. E a mãe chamou: hora do banho e jantar. De noite, Flavinho apareceu e eles trocaram figurinhas. Colecionavam um álbum de futebol do Campeonato Brasileiro, com todos os craques que eles viam jogar na TV e no Maracanã. Aliás, todo mundo estava colecionando. Era febre, uma coqueluche. Pedro ofereceu 2 figurinhas pela única que ele não tinha na página do seu time, o goleiro. O grande Júlio Pega-Mosca, como o jogador vinha sendo chamado. Pegava tudo, segundo os comentaristas da televisão, até mosca que zunzorrasse na sua frente. Por isso, Pega-Mosca. Fazia cada defesa impossível. Pedro era fã dele. Não, vamos no bafo, é mais divertido, disse Flavinho. Começaram o jogo de bafo. Flavinho pôs o goleiro e o Pedro um atacante, mais ou menos, e um zagueiro que Flavinho queria porque outro menino não tinha, e esse menino tinha uma figurinha que Flavinho queria. O zagueiro era tão importante para o Flavinho quanto o goleiro era importante para o Pedro. Mas isso o Flavinho não revelou, senão Pedro não botava 2 figurinhas. Pedro bateu primeiro, não conseguiu virar. Flavinho virou uma e virou de novo. Tinha agora o atacante e o zagueiro. Uma terceira vez e plof, não virou. Pedro foi, soprou a mão em concha e plof. A figurinha deu uma volta inteira e o goleiro apareceu sorrindo para Pedro. Mas não deu para ver direito, porque a cara dele caiu virada para baixo. Então o Flavinho bateu. Plof! Oba, virou! Fez Pedro cabisbaixo. A mãe entrou com um prato de biscoitos de chocolate. Tentem deixar as migalhas apenas no prato. Beleza, disse Flavinho sorridente, já abocanhando um. E Pedro, pegando uma caixa de sapatos debaixo da cama, falou: Vamos jogar botão.
Antes de ir embora, quando Pedro não estava olhando, Flavinho deixou a figurinha do goleiro em cima da cama dele. Pedro viu a figurinha sobre a cama, primeiro ficou parado, só olhando. Depois pegou o álbum, tirou o papel adesivo da figurinha e tascou ali. A página toda completa. Ele sorriu. No dia seguinte, o pai encontrou Pedro no quintal, paramentado como um goleiro de verdade, com luvas e joelheiras. Puxa, hoje o negócio vai ser sério, exclamou o pai. Bate para eu agarrar, pediu Pedro, agachando em posição de goleiro. E ficaram ali, jogando bola até escurecer, e a mãe chamou: jantar! Eles nem esperaram chamar de novo, estavam morrendo de fome. Foram entrando. Mas antes o banho, seus fedorentos. O banho, essa invenção de higiene. Pedro não achava a menor graça. Se bem que banho de mar ou piscina, sim, era outra coisa, bem melhor. Flavinho apareceu de novo, com um monte de colegas da rua. Todo mundo no portão chamando Pedro goleiro para jogar. Precisamos de um goleiro, você tem que vir. Vem, Pedro, vamos, insistiu Flavinho. Pedro, de repente, abriu um sorriso e disse: espera aí. Ele entrou correndo não, voando. Que pressa é essa, menino? Perguntou a mãe com a impressão de ter visto um avião passar e não o filho. Vou jogar bola. Ele pegou as luvas e as joelheiras e passou voando de novo pela mãe. Os colegas viram Pedro saindo, se atrapalhando todo, enfiando uma perna e a outra em cada joelheira. Flavinho falou entusiasmado: vamos que já está tarde, puxando o amigo pelo ombro. Apoiando-se em Flavinho, ainda atrapalhado com as joelheiras, Pedro disse: vou encarar o Júlio pega-mosca. Nem precisa ser um pega-mosca. Para Flavinho, só jogar com Pedro já era divertido. O pai chegou e teve uma surpresa quando viu o filho no campinho. Pedro, Pedro, agarra! E jogou para ele um embrulho. Pedro agarrou o pacote e abriu correndo. Eram cotoveleiras. Estavam faltando no seu uniforme. Agora está completo, falou o pai. Pedro se apressou, enfiando nos braços sua mais nova proteção. E quando, de repente, ele viu alguém invadindo sua área imaginária, nem acreditou. Foi no reflexo. Um chutão no canto direito e já de cotoveleiras ele saltou se esticando o máximo que pôde. E aí, meus amores, gostaram da história do Pedro Goleiro? Um beijo bem gostoso para todos vocês e para os meus goleiros do coração. O meu pai, o meu irmãozinho e o meu filhotinho. Um beijo bem gostoso para vocês.